Enquanto abastece o carro, Fernanda vê Eduardo. Franco também a reconhece e diz: "Bom dia, Fernanda." Fernanda diz estar surpresa em ver Santoro. Franco diz: "Eu que estou surpreso, pensei que tivesse viajado com seu marido." Franco paga a conta do combustível de Fernanda. Ele cumprimenta Jacinto como se os dois não se conhecessem, e ela vai embora. Fique agora com o resumo do próximo capítulo da novela Amanhã é para Sempre. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos e não esqueça de se inscrever no canal. Terça-feira. Rebeca critica Artêmio por obrigá-la a não dizer para Fernanda que Soledade havia morrido e o responsabiliza pelas flores e o bilhete anônimo que ela recebeu no dia do casamento. Ele nega ter enviado o bilhete e afirma que só pode ter sido Eduardo. Rebeca insiste que não foi Eduardo. Se o resto de aborto da empregadinha tivesse voltado, ele teria enterrado a mãe. Artêmio pede a ela que descubra quem mandou o cartão e as flores. A Aurora insiste em ir embora. Santiago pede que ela fique por ela o fazer feliz. Santiago começa a chorar e Aurora diz que apenas está fugindo dele. "Tenho medo de me acostumar com você. Adoraria que esse sonho não acabasse, que minha vida não fosse tão ruim." A mocinha se compadece com o rapaz e diz aceitar ficar na fazenda. Os dois estão quase se beijando e Camilo chega ali interrompendo o momento. Camilo pede que Santiago aproveite logo, antes que Aurora perceba o fracasso de homem que ele é e o abandone assim como fizeram todas as anteriores. Liliana vai correndo para a sala de Agripina. Fernanda pede que Jacinto anote todos os números de telefones de Eduardo. Fernanda pensa: "Falarei com Eduardo depois de 15 anos." Enquanto isso, Eduardo está contente por ter visto Fernanda. Bárbara exige que Tomásia pegue o cartão e pergunta de que floricultura as flores vieram. Tomásia responde não saber e avisa que jogaram fora o cartão. "Sai daqui, sua empregadinha inútil", diz Bárbara. Ao ficar sozinha, Bárbara diz que hoje mesmo saberá quem é o infeliz que está sabotando seus planos. Na cozinha, Lúcio tenta dar em cima de Tomásia. O telefone toca, é Liliana. Ela pede para falar com Fernanda. A empregada avisa que a mulher não está. Nisso, desesperada, Liliana diz que é da parte de Eduardo e desliga o telefone. Lúcio fica surpreso quando Tomásia anota o nome de Eduardo. Era ele ao telefone. "O filho da Soledade?" pergunta Lúcio. Enquanto isso, Jacinto anota o telefone de Eduardo no papel. Gardênia grita. Pagava para ver a cara do Eduardo quando ele souber que Fernanda está ligando para ele apenas para avisar que o filho ingrato foi incapaz de aparecer para enterrar a própria mãe. Margarida e Jacinto se fazem de desentendidos, enquanto Gardênia está visivelmente alterada. Jacinto entrega os números para Fernanda e Gardênia chega ali gritando por Fernando. "Diga ao ingrato do Eduardo que ele tem sorte por eu não ligar para ele, porque eu iria ouvir poucas e boas." Margarida e Jacinto repreendem Gardênia por ser tão linguaruda. Fernanda pergunta a Jacinto se ele sabe quem foi que causou o acidente de Natasha. Ele jura que não foi ele. Fernanda diz que sabe disso. "Temos que encontrar o culpado. Assim o Camilo para de te perseguir", diz Fernanda. Lúcio diz a Tomásia que contaram a ele que Eduardo tentou abusar de Fernanda quando eram mais novos. Lúcio pensa que Eduardo possa ter mandado as flores e exige que Tomásia vá avisar a Bárbara que ele precisa falar com ela. Cabisbaixa, Liliana diz a Ciro que Fernanda não estava em casa. Provavelmente já se casou com o Adriano. Ciro diz que ela fez uma boa jogada ao dizer que foi Eduardo quem ligou. Enquanto isso, Bárbara exige que Tomásia sempre a avise quando Lúcio quiser falar com ela. Lúcio diz a Bárbara que Eduardo ligou. Tomásia avisa a Fernanda que Eduardo ligou. Bárbara chega ali na cozinha perguntando se ela atendeu ao telefonema. Fernanda pergunta como a madrasta soube da ligação do Eduardo. Bárbara responde que escutou Eduardo quando pegou o telefone. Tomásia diz que quem ligou foi uma mulher. Bárbara olha a empregada com ódio. Entretanto, disfarça na frente de Fernanda. Jacinto informa a Eduardo que passou o número de telefone dele para a Fernanda, pois a mesma pensa que foi ele quem mandou as flores e o cartão. Que irão mudar os restos de Soledade para o mausoléu da família Elizalde. Fernanda informa ao seu pai que ligaram para ela por parte de Eduardo. Gonçalo exige que ela diga ao mocinho para ele mostrar a cara. Eduardo pede que transfiram as ligações para seu celular particular e pede ao amigo que não digam a ninguém que ele está de férias. Eduardo diz a Jacinto que Steve é filho do dono da Power Milk e é o seu melhor amigo no exterior.
Gardênia fica intrigada com o comportamento de Margarida, que sempre hostilizou Eduardo e agora o defende. Ela desconfia que Margarida sabe de algo. Sozinha, Gardênia fica contente, pois ainda nutre uma paixão pelo Eduardo. Fernanda diz que se o Eduardo aparecer, terá que explicar. Priscila vai sozinha ao consultório médico pegar os resultados do exame de fertilidade. Priscila descobre que o marido é infértil. Fernanda liga para Eduardo. Eduardo coloca um pano no microfone e responde friamente que se lembra de Fernanda e que não ligou para a fazenda mais cedo. Fernanda pergunta se ele voltará. Eduardo responde que não tem o que fazer ali, pois sua mãe já morreu. Fernanda pede autorização do translado dos restos mortais de sua mãe para o mausoléu da família Elizalde e que ele esteja presente na cerimônia. Eduardo diz a Jacinto que precisa matar o que sente por Fernanda. Fernanda diz a Santiago que Eduardo a tratou como uma desconhecida. Priscila está desesperada para ter um filho de Aníbal. O médico a informa que a infertilidade dele não tem cura. Priscila pede que o médico não diga nada ao seu marido. Eduardo diz a Jacinto que Fernanda sentirá o que ele sentiu durante 15 anos. Esperei uma carta dela e nunca chegou. Eduardo nunca vai chegar à fazenda. Ele está morto para sempre, diz Eduardo. Santiago estranha o comportamento de Fernanda e pergunta se ela não esqueceu seu amor de infância. Priscila diz não querer desiludir seu pai, pois precisa ter um filho com o sangue dos Elizaldes, para assim ser o primeiro herdeiro das duas famílias. Esse bebê seria a força para recuperar o amor do Aníbal. Vladimir liga para Priscila. Ela tem a mirabolante ideia de ter um filho com o homem, para assim fingir que é de Aníbal. Bárbara continua intrigada e pergunta a Fernanda quem ligou, se passando por Eduardo. Fernanda responde que deve ser alguém querendo assustá-los. Priscila chega ao escritório e mente para Aníbal. Parabéns, está provado que você é um garanhão, meu reprodutor. Eduardo pensa que Liliana possa ter ligado para ele. Ele diz a Jacinto: prepararei uma surpresa que Fernanda nunca esquecerá. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!